Fala, turma, tudo bom com vocês? Bom, a pedido, né, do amigo Rodrigo, pessoal da Juventude, a gente vai fazer um estudo sobre o primeiro capítulo do livro de Efésios, né, o que Paulo trata nessa carta, qual é o seu propósito, a sua mensagem. A gente vai entrar também no contexto histórico-cultural, trabalhar alguns versículos aqui que a gente acha importantíssimo para a gente entender da melhor forma aquilo que Paulo estava trazendo, abordar uma teologia bíblica também nesse sentido e, claro, nunca deixar de aplicar aquilo que nós entendemos, tá bom? Então, para começarmos, a gente vai entrar logo no contexto histórico-cultural dessa carta. Eu estou com a Bíblia, estou com as minhas anotações aqui. Eu usei alguns materiais para essa pesquisa, que é a Bíblia King James, a Bíblia Palavra-Chave e o comentário bíblico-cultural de William MacDonald, que é um comentário muito bom, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, certo? São dois exemplares muito legais. E então, para a gente entrar nesse contexto histórico-cultural, a gente vai começar a perceber algumas coisas. Paulo, ele escreve essa carta, não só essa carta, mas também essa carta de Efésios, Filemão, Filipenses e Colossenses, quando ele estava preso. Não se tem uma exatidão onde ele estava preso, sim, em Cesareia, né? A gente vai ver essa história lá em Atos capítulo 24, versículo 22, ou se ele estava preso em Roma, numa casa alugada. A gente já vê isso aí já em Atos capítulo 28, versículo 30. E Paulo, ele escreve essa carta justamente para tratar de alguns assuntos muito importantes nessa carta. Essa carta foi levada pelo seu destinatário, por Tíquico, e um emissário de Paulo. A gente vê isso em Efésios capítulo 6, 21 e Colossenses capítulo 4, versículo 7. Tíquico, ele tem essa função dentro do ministério de Paulo, de ser aquela pessoa, o emissário, o porta-voz de Paulo, justamente para essas cidades onde o evangelho precisava ser alcançado ainda. E justamente essas cartas, elas são escritas na mesma época, visto que Paulo, ele está relatando tão somente que a informação sobre a real situação, elas convergem, elas estão na mesma linha, no mesmo direcionamento. E aí a gente vai entrar no contexto dessas cartas, porque quando Paulo, ele decide escrever essa carta, tanto a de Efésios quanto a de Colossenses, era para reagir diante as novas religiões que estavam surgindo naquela época. Um conceito filosófico que estava influenciando justamente a Ásia Menor sobre o cristianismo. Estava debatendo de frente o cristianismo. Então Paulo se vê incomodado com isso, e Epáfras é tão somente quem informa Paulo sobre isso que estava acontecendo, essa ameaça ao cristianismo que estava acontecendo. Então, o cristianismo estava enfrentando um sério problema. Então Paulo decide então escrever essas cartas, né, para encorajar os irmãos, a princípio orientar os judeus sobre justamente o conceito de aceitar os gentios, os cristãos gentios. A gente vai ver isso mais à frente. Quando a gente vai entender o propósito dessa carta, a mensagem dessa carta, Paulo ensina que os cristãos judeus e gentios, eles eram um só em Cristo. E que isso se dá mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Diante a isso, o sacrifício de Cristo na cruz nos faz um só, nos faz estar em unidade. Vocês sabem muito bem que os judeus, eles tinham aquele exclusivismo, até porque seu povo escolhido de Deus, e os gentios, ele era um povo excluso, né, dessa situação, da salvação. E Cristo, ele vai rompendo barreiras, e o Evangelho vai fazendo isso, e Paulo, por ser o emissário de Cristo, por ser o apóstolo da vontade de Cristo, ele justamente vai pregar os gentios. Então, tão somente o que a gente vê aqui é que o substantivo e o verbo grego, o amor, o ágape, essa ideia do amar ao próximo, ela é encítrica nas cartas de Paulo. E isso é encítrico no cristianismo em si, porque Deus amou o mundo. Então, o que Paulo está dizendo para os judeus é que amem os gentios também, mas não amem só da boca para fora, demonstrem esse amor e mostrem esse amor que vocês têm no seu coração, não no sentido de sentimento, mas de fazer o que for necessário para que os gentios também conheçam a Cristo e sigam o Evangelho de Jesus. A nova criação destrói a visão distorcida de que Deus aceita os judeus e rejeita os gentios. Muito pelo contrário, né? Deus tanto aceita o judeu quanto o gentio. Então a mensagem que Paulo está trazendo para
não é uma igreja em si, mas é uma carta circular para outras igrejas, é que os judeus, os cristãos judeus, precisavam estar em comunhão com os cristãos gentios. Não só os cristãos gentios, mas todos os gentios que estavam inseridos na Ásia Menor, que estavam por ali por perto, onde essa carta estava sendo entregue, para que eles fossem cada vez mais fortalecidos. Então, nós entendemos que Cristo, ele precisa entrar nesse conceito como o cabeça da igreja, mas o cerne do amor, e Paulo está tão somente instruindo a todos eles que estão absorvendo essa carta a entenderem a dimensão do que é o verdadeiro evangelho. A gente entra agora depois dessa pequena introdução, a gente vai entrar em alguns pontos aqui importantes do livro. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela aí, em Efésios. A partir do capítulo 1, do verso 1, Paulo já começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E aí a gente vai começar a trabalhar algumas características aqui, fazer algumas observações. Primeiro, o nome Paulo. O nome Paulo significa pequeno ou de baixa estatura. E nós sabemos que esse nome pode até ser uma característica de Paulo, talvez a sua estatura fosse essa mesmo, pequeno, franzino, mas o seu evangelho, a sua teologia era de uma magnitude, de uma grandeza formidável, porque era Cristo que estava habitando em Paulo, e a gente conhece todas as suas cartas e a sua ousadia em falar do evangelho, né? a dimensão com que Paulo fazia isso. Então, embora o seu nome tivesse um significado diminutivo, aquele que habitava em Paulo era muito maior do que todas as outras coisas. Quando Paulo começa a dizer apóstolo de Cristo, Paulo ele foi designado pelo próprio Cristo para uma missão. A gente vê isso em Atos capítulo 9, quando Paulo está a caminho de Damasco, que Cristo aparece para Paulo. A sua missão era tão somente pregar o evangelho para os gentios e ensinar a grande verdade acerca da igreja. Efésios 3, 8, 9, nós vemos isso, que é a graça de Cristo, o amor de Cristo de forma incondicional, alcançando a todos, sem distinção de cor, de raça, de etnia. Muito pelo contrário, o amor de Cristo ele transborda e ele está visível e acessível para todas as pessoas. Paulo não se apresenta como apóstolo por orgulho, mas tão somente para mostrar de onde vinha a sua autoridade. Paulo não está se gabando por ser um apóstolo de Cristo, mas ele faz isso tão somente para que os outros pudessem crer que Cristo havia o chamado para o ministério. Quando nós lemos que não da vontade de Deus, Paulo não escolheu ser apóstolo, mas ele foi investido, não por homem algum, mas pelo próprio Cristo. Nós vemos hoje em dia pessoas se denominando apóstolos, bispos, arcebispos, arcanjos e tudo mais. Paulo, ele não se denomina um apóstolo por prazer próprio, por vontade própria, mas tão somente pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor Jesus. O seu ministério foi de uma forma grandiosa, do início ao fim. Gálatas capítulo 1, versículo 1, você pode ler, vai tratar justamente sobre a magnitude e a eficácia do ministério de Paulo. Quando Paulo diz aos santos e fiéis em Cristo. Na teologia católica, a palavra santo ela é designada justamente para aquela pessoa que morre depois de ter feito algum milagre, alguma coisa nesse sentido, que é comprovado, e ela se torna santo. Na teologia bíblica, nós entendemos que santo é todo aquele que é separado para Deus e por Deus para uma missão. Não é tão somente viver de acordo com a vontade de Deus. E a missão de todo crente é tão somente pregar o evangelho. Mas quando nós vemos Paulo falando aos santos das igrejas, nós vemos isso muito nas suas cartas, nas cartas paulinas, ele sempre se dirige aos santos da igreja. E essa expressão santos da igreja é todo aquele cristão que é separado por Deus, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Santo é todo aquele que foi separado para Deus, para ser um transmissor do seu evangelho, aonde ele estiver. Então, Paulo está trazendo tão somente aos santos e fiéis em Cristo essa ideia. Fiéis são todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Fiel é todo aquele que permanece fiel no sentido de perseverar. É todo aquele que prossegue no evangelho e não se deixa de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós podemos usar aqui como uma teologia bíblica, uma explicação, o Salmo 1, como a gente traz as bem-aventuranças, O feliz é o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aquele que é fiel, ele está firme no Evangelho de Jesus. Éfeso, a carta dos Efésios, ou aos Efésios, é uma carta circular, não é uma igreja em si. Mas haviam outras igrejas, outras congregações, e a intenção aqui que Paulo está dizendo é que essa carta ela fosse circulada nessas igrejas, fosse transmitida a essas igrejas, para que os irmãos fossem fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus, porque era importante para aquela época, para o período, para a situação que eles estavam enfrentando. E aí a gente vai começar a entrar em alguns pontos aqui, versículo 2, quando Paulo diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas perguntam assim, por que os batistas, congregacionais, presbiterianos dão a graça e a paz de Cristo e não como outras denominações? Especial aqui a gente pode falar dos pentecostais, os assembleanos que falam a paz do Senhor. E aqui é interessante que Paulo vai falar a graça e paz da parte de Deus. E a gente vai ter que entender o seguinte: a graça significa tão somente um favor imerecido com os perdidos, uma ajuda divina para a vida diária que só Deus pode nos ajudar a enfrentar com os problemas e provações e tristezas da vida. Essa salvação tão somente nos traz algo de afirmativo para o nosso dia a dia de aplicação. Eu sou salvo pela graça, foi um presente que Deus me deu para que eu possa viver todos os dias em amor a Cristo, sabendo que é Ele que me sustenta e que me provém, que me ajuda, que me fortalece em todas as minhas necessidades do meu dia a dia. Então, Paulo está reforçando tão somente para a igreja, para as igrejas, então aqui dizendo que nós somos sustentados e nós somos firmes e nós somos salvos pela graça e pela paz do nosso Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que quem tem a paz tem um espírito tranquilo. Nós sabemos que o mundo ele jaz do maligno, nós vamos ter várias tribulações, mas essa paz nos dá a tranquilidade que, se não for uma paz tranquila em 100% aqui, mas será na eternidade quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Isso não muda de forma nenhuma. O resultado do nosso hábito de levar tudo em Deus em oração, isso nos traz essa situação de paz. Essa paz nos garante tão somente que, não uma paz como o mundo ensina, mas uma paz em Cristo Jesus, de estarmos nas nossas necessidades e poder falar com Deus e ficar tranquilo porque Ele está cuidando de todas as coisas. A graça é uma palavra grega que significa charis, e a paz, shalom, é uma palavra hebraica, utilizada pelos judeus. Aí você junta essas duas palavras, essas junções, você faz isso aí, juntando esses dois termos no Evangelho, nós temos uma miniatura do cristianismo ou do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios, para que eles pudessem se familiarizar e entender que tanto os gentios como os judeus estavam unidos pela graça e pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos que Deus é o nosso Pai, Deus não é um Deus distante do qual não podemos nos aproximar. Deus é um Deus acessível, Ele é santo, Ele está entronizado nos céus, mas Ele está disponível para todos nós, basta tão somente nós buscarmos a Sua presença, clamarmos o Seu nome e assim crer na Sua vontade e na Sua soberania. Nós entramos aqui no versículo 3, e do 3 ao 14, nós vamos aprender a questão das bênçãos da graça. Na minha versão aqui, a NVI, fala as bênçãos espirituais em Cristo. Aquele título fica logo em cima no cabeçalho. Né? E a gente vai falar sobre as bênçãos espirituais. E aqui a gente vai fazer tipo uma pirâmide. Nós temos as bênçãos espirituais, porque Paulo vai começar dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós temos as bênçãos espirituais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí a gente vai observar que esse versículo é que nem o coração, que nem a mão de Deus
sabem economizar. Nem o coração de Deus e nem a sua mão estão encolhidas para nos abençoar. Nós somos abençoados quando nós estamos em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós temos grandes bênçãos e as bênçãos estão reservadas para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas bênçãos, para entendermos da forma fácil, contrastá-las com as bênçãos de Israel sobre a lei. Por exemplo, no Antigo Testamento, os judeus, eles eram fiéis e galardoados, abençoados, com a sua vida longa, uma vida de muitas riquezas e de muitos filhos, uma vida que eles tinham que fazer isso em consequência à obediência. Quanto mais obedientes eles fossem a Deus, mais abençoados eles eram, mais enriquecidos eles eram. Deuteronômio, capítulo 28, verso 2 a 8, vai falar justamente sobre guardar essas leis, guardar os mandamentos, ser fiel ao Senhor, para que as bênçãos estejam tão somente lhe alcançando. Estavam ligados muito mais às bênçãos materiais. Já as bênçãos dos cristãos são espirituais. São tesouros imateriais, invisíveis, incorruptíveis. É verdade que os santos do Antigo Testamento também provaram algumas bênçãos espirituais. Porém, o cristão hoje desfruta de bênçãos que antes eram desconhecidas. Daí as bênçãos do crente está literalmente nos céus. A gente parte por algumas situações que nós precisamos entender como aquilo que é crucial para a nossa vida. Nós vivemos hoje, vivemos pela graça do Senhor, com o desafio de propagar o seu evangelho, mas algo muito maior está reservado para nós. Nós precisamos levar os outros a conhecerem a Jesus, mas a conhecer a Jesus como o Senhor Salvador e não só como o Senhor. Muitas pessoas seguem a Cristo hoje apenas para serem abençoadas por Ele, mas infelizmente não buscam a Ele como Salvador, aquele que se entregou na cruz. A gente vê isso o Nicodemo, João capítulo 3, a gente vê Marcos capítulo 10, versículo 17, o jovem rico, quando chega até Cristo e vai conversar com Cristo e fala de bom mestre, a mesma linguagem que Nicodemos também usa, Sabemos que tu és mestre, então, mas as pessoas buscavam muito mais as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais. E aí a gente vai entendendo mais ou menos essa questão. E aí ele vai falar em Cristo. É por meio de Cristo que temos esse acesso às bênçãos, especialmente as bênçãos celestiais. Por meio do seu sangue na cruz, ele nos fez participantes dessas bênçãos. A partir do momento que Cristo entregou naquela cruz e que nós aceitamos a Cristo, que nós o recebemos como Senhor, nós passamos a ser filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala isso. E aí, a partir desse momento, nós estamos tendo acesso nas regiões celestiais com o nosso Deus. E aí a gente vai entrar agora num dos pontos bem interessantes e bem peculiares desse capítulo, que a gente vai falar sobre eleição divina, sobre predestinação, sobre essas coisas que muitas vezes trazem uma certa complexidade no seu entendimento. Eu espero poder ajudar vocês nesse sentido. No versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos, o que é que a Bíblia ensina e o que é que a Bíblia não ensina sobre justamente essa questão de eleição, para a gente poder entender com muito carinho, tá bom? Talvez você já tenha pesquisado em outros autores, em outra rapaziada aí mais gabaritada, mas eu vou justamente utilizar aquilo que eu das minhas pesquisas, tá bom? O que é que a Bíblia ensina? Primeira coisa, a gente vai abordar isso aqui. Deus que nos escolhe para a salvação. 2 Tessalonicenses 2,13, nós vamos entender isso. Aí você vai aí tomar nota e vai pesquisando, tá? Não vai dar para eu ficar abrindo a Bíblia aqui e falando tudo, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo pelo tempo do estudo, certo? A Bíblia diz que os crentes são os eleitos segundo a presciência de Deus. 1 Pedro 1,2. E ensina ainda que todos podem saber se são eleitos ou não pela sua resposta ao Evangelho. Então, quer dizer, Cristo, na sua presciência, ele sabe quem vai aceitá-lo. Mas é o indivíduo que dá essa resposta ao Senhor, aceitando ou rejeitando a ele. Certo? Então, somos nós que temos essa... Nós não nos salvamos,
mas tão somente estamos acessíveis à resposta da chamada do Evangelho, do Espírito Santo, que nos convence, nos mostrando o nosso pecado, a nossa justiça e o nosso juízo, para dependermos tão somente do Senhor. Os que ouvem o Evangelho creem e são eleitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 4 ao 7. Dê uma estudada aí, certo? Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, abrimos o nosso coração para ele entrar, somos selados com o Espírito Santo e a partir desse momento nos consideramos eleitos dele. O que é que a Bíblia não ensina sobre isso? Deus não escolhe pessoas para a perdição. O mundo já está condenado. 1 João vai dizer isso, o mundo já está condenado. Então nós temos que entender que Deus ele não escolheu as pessoas para irem para o inferno. As pessoas é que decidem pelas suas escolhas. Quando decidem não seguir a Cristo, elas já estão destinadas a ir para o inferno. A não ser que elas entendam que precisam de um Salvador, no caso Jesus Cristo, para irem para o céu. O fato de Deus escolher uns para a salvação não implica que ele condene arbitrariamente todas as pessoas. Deus não condena quem merece ser salvo, mesmo sabendo que ninguém merece a salvação. Nós não merecemos a salvação, é por isso que nós recebemos uma graça, né? Um dom imerecido de Deus. Mas pela graça do nosso Deus, e justamente por isso, é que ele nos concede a salvação, não pelo nosso merecimento, mas tão somente pelo amor incondicional de Cristo, pela sua fidelidade, a sua misericórdia que é infinita. Paulo descreve os eleitos como vasos de misericórdia, Romanos 9, 23. E os perdidos, vasos de ira, preparados para a perdição, Romanos 9, 22. Você pode dar uma observada. Deus prepara vasos de misericórdia para a sua glória, mas não prepara vasos de destruição. Eles é que fazem isso por conta própria, com a sua descrença. Então, o mundo em si, pela escolha que ele tem de não aceitar a Cristo, ele já está condenado. Isso é algo que precisa nos comover, porque bem provável que na sua casa existam familiares, amigos, ou seus vizinhos, ou a pessoa que você reside hoje, pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, que ainda não fizeram a decisão por Cristo, e elas já estão condenadas e certas de ir para o inferno, porque elas não estão entendendo que precisam de Jesus. Acham que devem viver a vida de acordo com as suas vontades. E isso vai ter um desfecho, um destino trágico e péssimo, justamente, que é uma morte eterna e condenatória. Amém? Para entender, temos aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana, certo? Nós temos que deixar Deus no lugar que ele existe, que ele está, pela sua majestade, e o homem. O homem ele tem uma participação na salvação porque é a sua responsabilidade. Não é Deus que tem o desejo de condená-lo, mas é o homem que tem o desejo de rejeitá-lo. Ou ele rejeita ou ele se aproxima de Deus. Ninguém pode usar a doutrina da eleição como desculpa para não ser salvo. Já que Deus escolheu o que ele tinha que escolher, então eu não preciso me converter porque eu sei que eu não fui um eleito por Deus para a salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O convite à salvação parte de Deus. É sincero a todos. João 3,16, um texto que nós conhecemos bastante. João 3,36. João 5,24. Romanos 10, versículo 4 até o 13. Qualquer pessoa pode ser salva desde que se arrependa dos seus pecados. A gente vai ver no João, depois dos 400 anos de silêncio, o período interbíblico, João é a voz que clama no deserto, é aquele que começa a falar, e a palavra que João mais utiliza no início dos seus sermões é se arrependam. Então é o arrependimento de pecados que leva o homem a uma condição de estar salvo em Cristo Jesus pela sua glória. Aí nós vamos para o versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados. Aí a gente vai ter aqui um certo conflito, porque muita gente acha que predestinação e eleição é a mesma coisa, tá certo? E aí vamos entender aqui. Eleição, tão somente, é uma escolha feita por Deus para a salvação de um povo. Nós vimos que o povo judeu, os israelitas, o povo que estava lá escravo no Egito, Deus, a nação judaica, né, é povo de Deus.
Mas aí o olhar de Deus ele não está centrado só num povo, mas sim na humanidade em si, porque a humanidade está distante de Deus e precisa de Deus. A predestinação significa que Deus, de antemão, determinou que todos os que seriam salvos também seriam adotados como filhos de Deus. Ele podia ter nos salvo, mas não ter nos chamados para sermos filhos deles, cooperadores ou co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas ele decidiu fazer as duas coisas. Então veja que coisa maravilhosa e fantástica dentro dessa soberania de Deus, nos chamar para sermos não só salvos, mas fazer parte da sua família, sermos adotados em Cristo Jesus, estarmos salvos em sua presença. Espero que tenha dado para entender. Isso aqui é para não se prolongar muito, mas que vocês possam também pesquisar. Eu creio que vocês estão pesquisando também outros conteúdos para isso. No versículo 6, a gente vê aqui Paulo, ele diz assim: para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratidão e louvor pela graça de Deus. Nós estávamos condenados. A gente vai falar isso depois, Efésios capítulo 2 vai nos dar uma visão de quem nós éramos antes de Cristo, o que nos tornamos em Cristo e o que seremos depois da nossa morte e da vinda de Cristo. Então devemos dar graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido pela sua infinita graça e misericórdia todos os dias. Versículo 7, Paulo diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Somos redimidos pelo sangue de Jesus. Foi aquele sangue na cruz que apagou os nossos pecados, apesar de sermos pecadores. Na nossa essência, nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus, ele apaga todo o pecado e nos faz entender da nossa dependência ao Senhor. É por isso que nós precisamos entender que é o sangue de Cristo, o seu perdão e a sua graça que nos sustenta todos os dias. Versículo 8, Paulo diz assim: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Cristo, de forma graciada, ou graciosa, melhor dizendo, compartilha conosco os seus propósitos e seus desejos. Vejam que coisa formidável. Cristo, quando ele vem ao mundo e ele está junto com os discípulos, 100% homem, 100% Deus, ele compartilha com os homens, ele deseja que os homens aprendam dele, ele deseja e ele compartilha os propósitos de Deus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinem, batizem, que as pessoas se convertam. Ele tinha essa questão de mostrar o seu propósito para a igreja. E até hoje é assim. Nós lemos nas Sagradas Escrituras e vemos as palavras de Jesus falando com o povo e trazendo para nós os dias de hoje, tão somente para ensinarmos a entender os propósitos dele para a minha vida e para a sua vida. Então, quando Paulo está dizendo aqui, o qual derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Nós somos sábios, mas muitas vezes usamos a sabedoria de forma errada. E aí nós precisamos buscar do Senhor sabedoria para entender os seus desígnios e os seus propósitos, para que assim possamos estar aplicando o nosso dia a dia. No verso 9, Paulo vai continuar falando. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. O tema dominante da epístola, dessa carta, é a verdade gloriosa acerca de Cristo e da igreja, o mistério. Não no sentido de ser oculto, mas no sentido de ser o supremo ou algo santo que agora estava revelado principalmente para os gentios. O mistério de Deus aqui é algo que ainda estava oculto para os gentios, mas que Paulo está pedindo que os judeus transformem aquilo visível, que transformem aquilo de forma reveladora para os gentios, para que eles aprendam e dependam tão somente do Senhor. E que eles não tenham aquela visão de que Cristo está só lá no céu, não está distante de nós, mas ele agora está acessível e muito mais. Ele habita em nós, ele escolheu esse corpo para fazer a sua morada. E a questão de Paulo aqui falando tão somente que nós precisamos entender que os mistérios de Deus, eles não estão mais ocultos, mas sim revelados a todos aqueles que têm um relacionamento com Ele. Quanto mais nos chegamos a Deus, mais Ele se chega a nós. É claro que tudo está de acordo com a sua vontade, se Ele quiser se revelar e se manifestar dentro da sua soberania, sempre. Versículo 10. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas,
na dispensação da plenitude dos tempos. O Salvador, que agora é rejeitado e repudiado, será então o Senhor de todas as coisas. Muitas pessoas rejeitam a Cristo. Muitas pessoas não querem ter uma convivência com Jesus porque o rejeitam, porque acham que podem ser salvos pelos seus próprios méritos. Acham que podem ser salvas pelas suas boas obras. E no dia final, no juízo final, as pessoas entenderão quem realmente Cristo é. E aí a gente vai ter que entender que todas essas coisas e todas as pessoas saberão. O cuidado com esse versículo, pois alguns dizem que esse texto testifica a salvação universal, e não é isso. Veja, observe de novo, isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação, na plenitude dos tempos. Então, as pessoas acham que no final das coisas, a salvação ela vai ser universal, e não é isso que Paulo está dizendo. Paulo aqui fala do domínio universal e não da salvação universal. O Senhor, ele é soberano, ele é entronizado, ele é rei, ele é dono de todas as coisas, mas ele tão somente permite que nós tenhamos a escolha, o direito de escolher. Por isso que nós, quando pregamos o Evangelho, nós não temos o poder de salvar ninguém. Quem faz isso e quem convence é tão somente o Espírito Santo. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Tanto judeus como gentios têm parte em Deus. E aí a gente precisa mais falar sobre essa questão da predestinação, mas o que Paulo está dizendo aqui é que, independente de judeus ou gentios, todos eles, a partir de Cristo, que creem em Cristo, eles têm parte em Deus, estão juntos com Cristo, são co-herdeiros de Cristo, são adotados por Deus e, portanto, estão dentro da família de Deus. Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Paulo, aqui ele fala dele e dos judeus que esperavam o Messias. Os judeus tinham aquela concepção de que o Messias viria e ele estabeleceria o seu reino na terra, exterminaria o Império Romano e assim o reino de Deus existiria para sempre e a paz reinaria completamente. Paulo aqui está falando sobre aqueles que esperam em Cristo. Paulo está dizendo a fim de que nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo é desses remanescentes, como os outros judeus, que estavam esperando pelas boas novas, esperando pelo Evangelho, tão somente permanecendo firme, esperando para que o Senhor chegasse e trouxesse. Paulo está dizendo, nós somos esses que esperamos o Messias chegar. E se esperamos o Messias chegar, foi por algum propósito. O propósito, tão somente, de levar o Evangelho a toda a criatura, em especial os judeus e os gentios. A gente continua aqui no versículo 13, é um texto que eu gosto muito desse primeiro capítulo, quando diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, quando vocês, nesse verso, Paulo está falando especificamente para os gentios, quando vocês, ele utiliza aqui que foram salvos, quando vocês foram salvos ao ouvir e crer no evangelho da salvação. Paulo está tão somente dizer que eles foram salvos na pregação do evangelho, eles foram salvos do paganismo, eles foram salvos do egoísmo, das suas ideologias, dos seus pensamentos, do partidarismo, e agora eles estão tendo parte em Cristo Jesus, no ministério da vontade de Deus. Assim como os judeus, vocês ouviram, creram e foram selados. O verso 13 completa a primeira das várias manifestações da Trindade nesse capítulo. Deus Pai, como a gente vai ver, quando vocês creram, Deus Filho, o verso 7, certo? Deus Pai no verso 3, Deus Filho no verso 7 e Deus Espírito no verso 13. E aqui a gente vê justamente Paulo falando da Trindade de forma específica, não com o nome Trindade, mas a gente percebe aqui a manifestação da Trindade inserida na salvação do homem. Versículo 14, Paulo agora muda o pronome. Ele usa o nós, do verso 11 e 12, e usa o vós, ou nossa, do verso 13, para formar o nossa. Vejam só,
verso 14. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, Paulo tão somente está trazendo aqui o pronome, ou o primeiro do que ele entende, do sentido mais amplo, que o evangelho, ele não é só para um povo em si. E agora ele está colocando os gentios junto com os judeus, ele está unificando esse grupo, ele está criando tão somente aqui o corpo de Cristo, ele está tão somente dizendo que os crentes judaicos e os crentes gentios deveriam viver de forma única, um só organismo, vivendo um só corpo, o corpo de Cristo em unidade, dando graças a Deus pela salvação que há em Cristo Jesus. Perfeito? Joia? Vamos continuando. E aí a gente vai entrar justamente nessa garantia. Muita gente pergunta assim, pastor, o que é essa garantia? Que garantia da nossa herança? Todo aquele que pertence a Deus recebe como herança o Espírito Santo. Essa é a nossa garantia da salvação. Nós temos o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. É Ele que nos convenceu, é Ele que nos consola, é Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a permanecermos firmes no Evangelho, no caminho, permanecer olhando para o Senhor. É o Espírito Santo que tão somente, porque Cristo, quando estava na última semana da sua morte, lá em João capítulo 14, capítulo 15 até o 17, a gente vê Jesus falando sobre isso, ele falando, mas eu vou deixar para vocês um consolador, eu não vou deixar vocês órfãos. E essa presença do Espírito Santo nos releva que tão somente nós teremos um encontro com Jesus, porque Ele é que nos sonda, é a Trindade permanecendo em nossa vida, mas a ênfase aqui é essa garantia do Espírito, no caso o Espírito Santo, que nos fortalece e nos enche com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu deixo aqui para vocês também, se vocês puderem ler o livro de Francis Chan, O Deus Desconhecido, que fala sobre o Espírito Santo. Muitas ou poucas vamos entender, como você quiser entender. Poucos pastores ou poucas igrejas pregam sobre a questão do Espírito Santo, não é? E é interessante a gente aprender sobre a doutrina justamente do Espírito Santo na ação salvífica, onde ele entra com a sua participação na vida do cristão. Acho muito interessante se você puder ler esse livro, é show de bola. Versículo 15 e 16, a gente aborda o seguinte, Paulo, no caso, perdão. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo está feliz por todos que são de Jesus e ora por eles, pois o amor que eles têm são demonstrados uns aos outros. O nosso amor não deve ser limitado só aos que são da nossa comunidade, mas a todos que são de Cristo. Paulo está tão somente dizendo aos judeus, devemos amar uns aos outros, devemos amar os gentios, devemos estar em unidade, devemos olhar para o outro e ter compaixão por ele, ter esse olhar de graça e misericórdia. Assim, no nosso dia a dia, infelizmente hoje nós queremos olhar mais com esse olhar de graça e misericórdia para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, mas existem muitas outras pessoas que precisam da graça de Cristo, e essas pessoas estão esperando tão somente que nós possamos falar do Evangelho. Algumas pessoas vão olhar para você e vão pedir que você fale do Evangelho. Outras pessoas vão tão somente olhar para você e você vai ter que ter essa percepção, que é o Espírito Santo que vai lhe conceder, da necessidade de você transmitir o Evangelho para essas pessoas. Joia? Versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Formidável esse texto aqui, e a gente aborda algumas questões. O Espírito Santo é o espírito da sabedoria, certo? Isaías 11, versículo 2, você pega aí, vai lá, é de um Deus tão sublime, de uma revelação formidável. Segundo 1 Coríntios 2,10, como todo cristão, ele tem um Espírito Santo habitando nele. Paulo está tão somente dizendo para que os seus eleitores, no caso, a igreja de Éfeso, as igrejas que estavam nessa região, não receberam de novo o Espírito Santo. Não é
o receber novamente o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, mas que receberam agora dele a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra tão somente que nós devemos buscar dele essa sabedoria. Essa revelação diz respeito à comunicação do conhecimento. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos ajuda na compreensão das Escrituras. É tão somente o Senhor que nos dá, pela sua graça, a liberdade de conhecer o que está incítrico nas palavras. Charles Spurgeon, ele fala que quando nós estamos lendo a Escritura, nós temos que ler, reler e ler novamente para que possamos cavar e entender aquilo que está escondido nas palavras de Deus, não no sentido de oculto, mas de mistérios, que somente através do Espírito Santo nós vamos ter acesso a isso. A sabedoria diz respeito a tão somente a dependência do conhecimento, mas não no conhecimento humano, mas no conhecimento dele, através dele e por ele. É o Espírito Santo que nos dá justamente essa sabedoria. O próprio Deus diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. O Espírito Santo que habita em nós nos dá esse conhecimento e nos dá esse entendimento, segundo o que Paulo está falando aqui para os Efésios. E nós precisamos entender que o Espírito Santo nos dá uma capacidade intelectual, não através de um intelecto para que a gente coloque isso como orgulho, mas é uma capacidade intelectual, mas para aquilo que vai glorificar o Espírito Santo e glorificar ao Senhor que habita em nós. Então somos capacitados pelo Espírito Santo a entender e ter a sabedoria do pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança da qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vimos que a fonte da iluminação é o Espírito Santo. Vimos que a fonte da iluminação espiritual é Deus. E a fonte é o Espírito Santo. Agora, Paulo aborda que o órgão tão somente atingido por essa iluminação é o nosso coração, no caso, os olhos do nosso coração. A verdadeira compreensão não está no intelecto, mas sim no coração. Deus, dentro da sua grandiosa revelação, não nos dá tão somente a intenção de sermos limitados no conhecimento com Ele. Vejam só o que Paulo está dizendo: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por que isso? Porque o nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes nós vamos ser iluminados pelo nosso intelecto, por outras correntes filosóficas. No caso aqui, os gentios estavam presos e os judeus estavam sendo inclinados a adorar outros pensadores, outras demandas. Então Paulo está tão somente reforçando aqui que o coração seja cada vez mais lapidado, peneirado, e que possam filtrar aquilo que realmente é espiritual para a glória do nosso Deus. A esperança desse conhecimento está no relacionamento que eu busco cada vez mais ter com o Senhor. No verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esperamos, e aqui a gente entra na esperança do chamamento. Aponto para o fruto. Perdão, gente, deixa eu só me entender aqui. Essa esperança do chamamento aponta tão somente para o futuro, diz respeito ao destino final que Deus planejou, preparou para todos nós. Isso quer dizer que estaremos com Cristo e com Ele vamos reinar, que com Ele vamos permanecer, com o Senhor estaremos para sempre. Paulo está tão somente dizendo que a grandeza do seu poder para conosco, os que creem conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que habita em nós hoje nos foi concedido pelo Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Lucas está dizendo: descereis poder sobre vós, e vocês terão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é concedido pela nossa força, mas é tão somente de forma graciosa, pela vontade de Deus. A riqueza da glória, da gloriosa herança dele nos santos.
Em Tito 2,19 e 1 Pedro 2,9, os crentes são descritos como luz, exclusivamente, os crentes eles são descritos como o seu povo exclusivo. Nós somos um povo exclusivo do Senhor Jesus. Nós somos um povo do Senhor Jesus. No versículo 20, a gente vê essa questão quando Paulo está dizendo, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Quando Deus ressuscitou Cristo da morte, nesse momento nós podemos entender o poder. Ali, a humanidade estava vendo o poder manifestador de Deus através do seu Filho. Naquele momento, Deus estava tão somente derramando esse poder. Paulo aqui ele está falando sobre o poder divino que Deus age em Cristo e nós vamos ressuscitar com Ele. Paulo está tão somente dizendo aos gentios, da mesma forma que Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitarão, vocês também vão viver com Ele, vocês também vão ter um lugar nas regiões celestiais, vocês vão morar com o Senhor. Versículo 21, muito acima de todo governo e autoridade, de poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Como nós começamos no começo desse vídeo, Paulo ele estava batendo de frente, e ele continua aqui nessa carta e nas outras cartas que nós mencionamos, nas correntes filosóficas, nos pensadores, nos grandes pensadores. E Paulo está reforçando, o Senhor ele é superior a qualquer grandeza. Cristo ele está acima de toda autoridade, nome que está acima de todo nome. Jesus é rei, não só agora, mas ele será eternamente. Ele reinará para todo sempre, e todo aquele que com ele está também irá reinar. Certo? Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O domínio universal está tão somente sobre o Senhor, que nos presenteou nessa maravilhosa graça, a salvação que há em Cristo Jesus. Nós estamos assegurados em Cristo e a igreja faz parte disso. Isso aqui é uma forma tão linda de tão somente dizer que Cristo está reinando sobre todas as coisas para a igreja dele. A igreja de Cristo ela está inserida no plano salvador porque Cristo morreu pela sua igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus e nós precisamos estar cada vez mais fortalecidos na soberania do nosso Deus. Nós precisamos entender que o Senhor está agindo em nós, Ele é o centro de todas as coisas e todos os domínios e poderes estão abaixo dos seus pés. No versículo 23, diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Assim como o corpo é o complemento da cabeça, a igreja é o complemento de Cristo. E vemos a plenitude de Cristo suprindo todas as coisas. A sua soberania nos ajuda, nos fortalece e nos enche todos os dias, em todas as circunstâncias que viemos a enfrentar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero ter cooperado, tá bom? Peço desculpa por qualquer deslize, por qualquer falha, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que vocês possam ter um belíssimo mês aí de estudo da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Forte abraço, obrigado.